Olá, amantes da ficção científica. Preparem-se para um debate profundo sobre 12 macacos. Sim, o filme que nos deixa pensando, né? Exatamente. A obra-prima de Terry Gilliam, que nos leva para um futuro devastado por um vírus mortal. Nossa, que futuro, hein? Nos coloca diante de questões bem inquietantes sobre a natureza do tempo, a fragilidade da memória. Nossa, e os limites da sanidade, né? Sim, Dos Macacos é um daqueles filmes que, sabe, ficam na cabeça da gente. É verdade. Muito depois dos créditos finais, aquela atmosfera claustrofóbica, os personagens, gente, tão complexos e principalmente a forma como o Gilliam ele brinca com a nossa percepção do tempo. Nos convida a questionar tudo. Tudo que a gente considera real. Pois é. E durante o nosso debate, a gente vai explorar a jornada de James Cole, É. um homem enviado do futuro para impedir a disseminação do vírus, Yes. mas que se vê preso nesse labirinto Total. temporal e psicológico. A gente vai abordar as diversas camadas de interpretação da obra, né? Hum. Analisando a influência do controle governamental, o papel da mídia na desinformação e, claro, a linha tênue, né, que separa a sanidade da loucura. E o legal é que 12 macacos, ao mesmo tempo que apresentam um futuro distópico, aterrorizante, Verdade. o filme nos leva a refletir sobre a nossa própria realidade. Sobre as escolhas que a gente faz, né? E as consequências. No futuro, exatamente. Quem nunca se perguntou se poderia voltar no tempo É e verdade. mudar alguma coisa que fez? Ou, sei lá, quem nunca questionou o poder da mídia Pois é. e moldar a nossa percepção do mundo? 12 macacos coloca a gente, né, frente a frente com esses dilemas, E aí nos desafia. a encontrar as nossas próprias respostas. Para a gente começar a desvendar os mistérios dessa obra, vamos nos aprofundar na figura de James Cole, interpretado pelo Bruce Willis, né? Sim. Cole é um prisioneiro Hum. que, em troca da liberdade, ele aceita a missão de viajar ao passado e coletar informações sobre a origem do vírus. Mas essa viagem, a gente sabe, não é nada simples. Ele se depara com a imprecisão das próprias memórias, né? A dificuldade em distinguir o real do imaginário e aquela sensação constante de estar preso em um ciclo. É um ciclo temporal. Ele não consegue escapar. Hum. É interessante como Gillian nos coloca na pele de Cole, né? Sim, total. Faz a gente experimentar a mesma desorientação, a angústia que ele sente a cada salto no tempo. A câmera treme, as imagens se sobrepõem, o som distorce, criando uma atmosfera de caos. Sim. E confusão, que reflete o estado mental do personagem. E essa confusão, essa incerteza, né, sobre o que é real e o que é fruto da imaginação de Cole é um dos elementos mais perturbadores do filme, você não acha? Com certeza. Se nem o protagonista consegue se situar no tempo e distinguir a realidade da fantasia, como nós, espectadores, podemos ter certeza do que estamos vendo. Gilliam coloca a gente em um constante estado de alerta. Nos forçando a questionar cada cena, cada diálogo, cada pista. É verdade. E aí que entra a Catherine Ray, Certo. interpretada pela Madeleine Stowe. A psiquiatra Isso. que tenta compreender a mente perturbada do Cole. Ela representa a razão, né? A tentativa de encontrar uma explicação lógica para os delírios do viajante do tempo. Mas o que é interessante na relação entre Cole e a Riley, Ah. é que ela também se vê afetada. É afetada pela viagem do tempo. No início, ela acredita que ele é só um louco. Mas, à medida que as evidências do passado Sim. começam a corroborar as histórias, ela passa a questionar as próprias convicções. A Riley, representa a nossa própria jornada como espectadores. Verdade. A gente também começa cético, mas aos poucos a gente é arrastado para esse labirinto temporal e psicológico de 12 macacos, e aí a gente passa a questionar o que é real, o que é imaginário. E essa dúvida, essa incerteza é fundamental para a experiência que Gilliam propõe. Ele tira a gente da zona de conforto, faz a gente abandonar certezas pré-estabelecidas e encarar a complexidade da realidade. O melhor das múltiplas realidades. E falando em múltiplas realidades, a gente não pode deixar de falar do Jeffrey Goins, interpretado por Brad Pitt, né? Sim. Que atuação, hein? Que atenção! Goins é um paciente em um hospital psiquiátrico, ativista radical, com um discurso anti-establishment, que, em certos momentos, ecoa as preocupações do Cole sobre o futuro da humanidade. Goins é fascinante. É. Porque ele representa a subversão, a crítica à ordem estabelecida. Ele questiona os padrões de normalidade, os limites da sanidade e faz a gente refletir sobre o papel da loucura. Em um mundo dominado pela opressão, em um mundo onde a informação é controlada, manipulada, como que é apresentado no filme,
a capacidade de questionar, de expressar a própria verdade, se torna uma forma de resistência. E o Goines, com toda a sua excentricidade, ele encarna essa resistência, essa busca pela verdade. E tá além das narrativas oficiais. E Gilliam não dá respostas prontas pra gente. Não, não dá. Ele apresenta esses personagens complexos, com as motivações deles, com seus dilemas, e convida a gente a tirar as nossas próprias conclusões sobre quem tá certo, quem tá errado, quem é são, quem é louco. Exato. E essa ambiguidade, essa falta de respostas fáceis, que torna 12 Macacos uma obra tão rica e instigante. O filme nos deixa com mais perguntas do que respostas, A gente fica. nos impulsionando a continuar refletindo sobre os temas, mesmo depois do filme acabar. Pra gente aprofundar ainda mais essa análise, vamos mergulhar na estética singular do Gilliam. Na forma como ele usa a linguagem cinematográfica para criar essa atmosfera claustrofóbica e caótica, que nos transporta para o mundo de 12 Macacos. A fotografia granulada, a edição frenética, os cenários decadentes, tudo em 12 Macacos, contribui para criar essa sensação de opressão, Sim, desespero. de um futuro fadado ao colapso. Mas antes de mergulharmos nesses detalhes visuais, vamos fazer uma breve pausa Isso. para ouvirmos as mensagens dos nossos patrocinadores. Voltamos já já. E voltamos ao nosso debate sobre 12 Macacos, né? Um filme que, nos transporta para um futuro distópico e faz a gente questionar a própria realidade. É verdade, a gente explorou bastante a jornada de James Cole, as lutas dele contra o tempo, a memória, a sanidade. Agora, acho que seria legal a gente mergulhar um pouco mais fundo, né? Sim. Analisar as referências, as reflexões filosóficas. 12 Macacos é um filme cheio de referências, de simbolismos. É, como se o Gilliam estivesse conversando com a gente através de outras obras, né? Convidando a gente a fazer conexões. Ampliar a interpretação. E uma das referências mais claras que a gente até comentou antes da pausa é essa estética do filme, né? Aquela fotografia granulada, as cores. Você acha que ele usa esses elementos para transportar a gente para aquele futuro? Com certeza. A fotografia granulada, por exemplo, dá a impressão de que a gente está vendo imagens de câmeras de segurança antigas. Passa a ideia de vigilância, né? Total. E as cores, em meio sem vida, reforçam a atmosfera opressiva do mundo pós-apocalíptico. Sério, eles são Vibes são também, né? nem rápida. Cortes rápidos, sobreposição de imagens. Que contribuem para aquela sensação de desorientação, né? Sim, que o Coen sente. É como se a gente estivesse dentro da cabeça dele. Sentindo a confusão, a angústia. De não conseguir se situar no tempo. Sem falar dos cenários, né? Os prédios em ruínas. Decadentes. Túneis escuros, ambientes lotados, reforçam a sensação de um mundo, tipo, à beira do colapso. Tudo contribui para criar essa atmosfera, né? Sim. Que nos deixa meio sufocados. E aí a gente começa a pensar sobre a liberdade, né? Ou a falta dela. Nesse futuro controlado, né? Né? O mundo onde a informação é manipulada, vigilância constante, individualidade exprimida. E é nesse contexto que a figura do Jeffrey Goines, né? Personagem do Brad Pitt, se destaca. Com aquele discurso anti-establishment. Ele representa uma forma de resistência. Um grito de liberdade. Eu fiquei pensando bastante sobre a loucura no filme. Quem define o que é ação e o que é louco nesse mundo? É uma pergunta interessante. O filme mostra diferentes perspectivas, né? A gente tem o Cole, que viaja no tempo e é visto como louco. A Dral, Riley, que no começo acha que ele é delirante. Mas depois começa a duvidar. E o Goines. O Goines que desafia todos os padrões. Com comportamento, com um discurso. E o Gilliam não dá respostas, né? Não, ele só apresenta os personagens com seus dilemas. E a gente que decide. Quem são quem é louco? É essa ambiguidade que faz o filme ser tão rico, né? Sim, a gente sai do filme com mais perguntas do que respostas. A gente continua pensando. É isso que é legal. E que tal a gente analisar a influência do curta LGT? Ótima ideia. Ambos exploram a viagem no tempo, né? Ixi. Mas de formas diferentes. La Jetée, lançada em 62, é uma obra-prima. Só com fotografias estáticas. Conta a história de um homem que viaja no tempo para tentar salvar a humanidade. E tem a narrativa fragmentada, a atmosfera melancólica. A obsessão por uma imagem do passado. Elementos que a gente encontra em 12 Macacos, né? Sim. E em ambos, a viagem no tempo não é uma aventura, sabe? É traumática. Deixa marca. E a fixação por uma imagem do passado. Sim. Em La Jetée, o protagonista é assombrado pela lembrança de uma mulher. Em um aeroporto. Momentos antes de uma tragédia. E essa imagem o leva a viajar no tempo.
Em Doze Macacos, o Cole também é atormentado por uma lembrança de infância. Um tiroteio também em um aeroporto. A imagem do aeroporto, né? Se torna um símbolo da fragilidade da memória. Da busca por respostas. E leva a gente para outro nível do filme. As reflexões filosóficas, né? Sobre o tempo. O determinismo. A gente fica. Será que a gente está destinado a repetir os erros do passado? O filme sugere que o tempo é cíclico, né? É. Que a gente tá preso em um loop. E as tentativas do Cole de mudar o passado só confirmam isso, né? Parece que sim. Mas, ao mesmo tempo, o filme mostra a importância da resistência. Da luta por um futuro melhor. Se o Cole não tivesse viajado, ele não teria descoberto a verdade, né? Verdade. E talvez a humanidade não tivesse chance. O filme é um paradoxo. É. A sensação de que o destino é imutável. Mas a esperança é que a gente pode mudar alguma coisa. E essa ambiguidade, essa falta de respostas definitivas, é o que torna 12 Macacos tão incrível, né? A gente termina o filme querendo debater, trocar ideias. 12 Macacos é um filme que nos convida a pensar. Chegamos à parte final do nosso debate sobre 12 Macacos, um filme que, sem dúvida, nos fez questionar tudo. A realidade, o tempo, a sanidade. Acompanhamos a jornada de James Cole, assombrado pelo passado, em uma missão, no mínimo, incerta. E mergulhamos na atmosfera claustrofóbica, na estética singular do Terry Gilliam. Um futuro distópico que nos faz pensar nos limites da liberdade em um mundo controlado. Analisamos a influência de La Jetée, né, que também explora a viagem no tempo, mas com uma experiência perturbadora. Com aquela obsessão pelas imagens do passado. Assombrando o viajante. Discutimos a complexidade dos personagens. A Drew, Catherine Reilly, dividida entre a razão e a crença na história do Cole, Jeffrey Goins, qual a loucura dele? que talvez seja a única lucidez em um mundo oprimido. E claro, as atuações, né? Bruce Willis, Madeline Stowe. Brad Pitt, que dão vida a esses personagens. Sabe? Mas e aí? Qual a mensagem, no final das contas? Seria um filme sobre destino, impossível de mudar. Acho que a grande sacada de Dos Macacos é justamente essa. Não ter respostas fáceis. A gente fica com um paradoxo. O tempo é um ciclo. Estamos presos. Mas será que a gente pode mudar alguma coisa? A gente vê isso na trajetória do Cole. Ele tentou mudar o passado, mas parece que só confirma o que já ia acontecer. Mas é a busca dele pela verdade, a luta, que o leva à origem do vírus. E quem sabe, né? Uma esperança para o futuro. Exatamente. A mensagem não é sobre vencer ou perder, mas sobre resistir, buscar a verdade, lutar por um futuro melhor. Mesmo quando parece que tudo está perdido. O filme nos convida a questionar, a refletir. E essa reflexão fica com a gente muito depois do filme. É um filme que nos acompanha, nos faz repensar nossas certezas, nossos medos. E por isso que 12 Macacos ainda é tão atual. Em um mundo cada vez mais complexo, o filme nos convida a questionar, a buscar a verdade, a lutar por um futuro mais justo. Chegamos ao fim do nosso debate sobre 12 Macacos. Esperamos que tenha sido instigante, que tenha despertado em vocês a vontade de assistir ou reassistir e principalmente de continuar pensando sobre o filme. Compartilhe conosco suas impressões, suas dúvidas, o que o filme despertou em você, quais as suas conclusões. Afinal, o debate não termina aqui. 12 Macacos nos convida a continuar pensando, questionando, buscando nossas próprias respostas. E até a próxima, amantes da ficção científica. Em breve vamos desvendar os mistérios de outras obras que desafiam a nossa mente.